Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Um excelente sábado, um excelente final de semana, um excelente feriado de carnaval e um carnaval para quem curte carnaval. Boa folia. Para quem gosta de ficar mais quieto, bom descanso. Pois bem, meu querido, minha querida, a Controladoria Geral da União, que está ali quebrando sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro em várias situações, intimou o Exército. Para quê, Andréia? Para que o Exército torne público o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, que investigou ali a conduta do general da ativa à época, Pazuello. Pazuello era um general da ativa e ele participou de um ato político junto com Bolsonaro, subiu num trio elétrico, isso foi público e notório em 2021, subiu em trio elétrico e fez uma questão de politicagem, de política, e ele era, naquele momento, general da ativa, então ele não poderia participar disso. O que ocorreu? A partir de pressão sobre o Exército então informou que abriu um processo administrativo disciplinar contra Pazuello. Só que manteve sob sigilo. Bolsonaro colocou um sigilo de 100 anos sobre esse PAD, sobre esse processo administrativo envolvendo Pazuello, à época, reitero, general da ativa e que não poderia participar de nenhum ato político. Desta feita, passado o tempo, o processo administrativo chegou num resultado. Qual o resultado, Andréia? Inocente. Pazuello não fez nada demais, foi inocente. E isso eles não dão publicidade e acesso a ninguém aos autos do processo, do PAD, do processo administrativo contra Pazuello. O que a Controladoria Geral da União fez agora? Quebrou o sigilo e notificou o Exército, dando 10 dias para que o general comandante do Exército divulgue todos os termos desse PAD, desse processo administrativo envolvendo Pazuello. E o ministro controlador geral da União fala um pouco sobre isso, como é que foi essa situação em relação ao Exército. Ele deu essa entrevista ontem na CNN, Vinícius de Carvalho. Vamos ver o que ele fala sobre isso, dessa conversa que ele teve com o Exército. Vamos lá. Não, a gente fez uma conversa com o Exército, né? Na verdade, o que nós fomos lá fazer foi explicar ao comandante do Exército, comandante Tomás, que a CGU tem um posicionamento em relação a esse tema, que na verdade é o posicionamento que a CGU sempre teve, salvo nesse período recente da história brasileira. O que é esse posicionamento? De que os processos administrativos disciplinares, os chamados PADs, eles são públicos a partir do momento que há o julgamento sobre eles, né? Eventuais informações pessoais que mereçam algum grau de sigilo, elas podem ser tarjadas. E que não há diferença, da perspectiva da CGU, entre servidores civis e servidores militares. O que eu ouvi do comandante do Exército foi, olha, a intenção do Exército é cumprir a lei de acesso à informação, né? Então, assim, até onde eu compreendo, há um entendimento comum, né, há uma compreensão comum de que a lei vai ser cumprida e considerando essa determinação da CGU, o Exército vai cumprir como qualquer outra autoridade, outro órgão do Poder Público Federal cumpriria uma determinação relacionada à lei de acesso à informação. É interessante a gente observar que nunca existiu na lei diferença entre militares, servidores militares e servidores civis em relação ao processo administrativo disciplinar, que visa investigar e concluir ou não se aquele servidor cometeu uma falta administrativa, funcional contra a própria administração pública. E assim tem as penalidades decorrentes disso. Uma advertência, por exemplo, pode chegar uma demissão a bem do serviço público, pode chegar uma cassação da aposentadoria.
toda essa situação. Por exemplo, o Silvinei, você lembra? O Silvinei, o diretor-geral ali da PRF, ele responde um PAD. E essa situação também está sendo investigada ali pela Controladoria Geral da União, para ver se ele cometeu um ato contra a sua função pública que pode desembocar, no caso dele, da cassação da aposentadoria. Então, a partir da investigação e desse processo, vai se chegar à responsabilização do servidor público, seja militar ou não. E isso tudo, meu querido, minha querida, é público. Como assim, André, é público? Tem que ser publicizado no Diário Oficial. No caso aqui, no Diário Oficial da União, todos os atos decorrentes desse processo administrativo tem que sair no Diário Oficial da União e ser público. Qualquer pessoa tem acesso. Agora, claro que dados pessoais, como por exemplo, número de CPF, RG, até mesmo o endereço da pessoa, como o ministro disse, pode ser tampado, pode ser vedado, mas os atos em si da administração em relação àquele servidor público, civil ou militar, tem que ser publicizado. Aonde? No Diário Oficial respectivo. E isso não ocorreu. Mesmo inocentando o general, isso não ocorreu. O que a Controladoria Geral da União quer saber? Se o processo foi regular, se as regras do processo do PAD foram observados, se foi dado direito de defesa, se foi apresentado e foi em busca das provas necessárias para saber se de fato e de verdade a inocência de Pazuello foi correta ou não. Agora, a grande situação, e se o Exército descumprir a determinação da Controladoria Geral da União? Não só a regra do Estatuto do Servidor Público que impõe essa publicidade, mas a Lei de Acesso à Informação também exige essa publicidade. Mas se o Exército simplesmente bulufas para essa situação, até porque o Exército disse que isso feriria a questão da hierarquia e da disciplina a partir do momento que eles divulgassem isso. Aonde? Reitero, no Diário Oficial da União, onde eu tenho acesso, onde você tem acesso a partir da internet. E se eles não fizerem nada, o que vai acontecer? O ministro vai falar com a gente. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Vamos lá. A Lei de Acesso à Informação, ela determina claramente que se não há um cumprimento da Lei de Acesso à Informação, o servidor público que é responsável por esse não cumprimento, ele pode responder perante, como um ilícito funcional perante a Lei 8.112 e no caso de servidores militares em relação também ao seu código disciplinar específico. Tá, mas se eles vierem com essa história de vai ferir a hierarquia, vai ferir a disciplina militar, etc e tal, ressaltando que Pazuello nem é general mais, não é? Ele já foi para reserva e se tornou deputado federal, lamentavelmente. Mais um bolsonarista escroto, que me perdoe quem pense diferente. Mas se, mesmo assim, o Exército achar que não tem que passar informação nenhuma, ferir a lei do acesso à informação e ferir também o próprio Estatuto Militar que consigna e o Estatuto dos Servidores Públicos conseguindo essa publicização, essa publicidade dos atos administrativos, notadamente num processo administrativo disciplinar. E aí, vai ficar por isso mesmo? É o que a gente quer saber. Fala aí, ministro, responde para nós. Veja, é até interessante essa discussão, porque no caso concreto, a gente tem alguns elementos que nos permitem afastar essa questão assim de plano. Né? A primeira questão é que assim, o general Pazuello hoje está na reserva, né? Tem essa circunstância específica dele ter se tornado deputado federal, mas isso aqui no caso concreto é até citado no parecer, mas é até desnecessário essa situação. O fato é que hoje ele não manda em mais ninguém dentro do Exército, né? Então não há uma relação de hierarquia que está sendo de algum modo comprometida com esse tipo de situação, né? Segundo, com esse tipo de decisão nossa. Segundo lugar, ele foi absolvido. Se ele foi absolvido, quer dizer que o que ele fez pode ser feito, né? Exatamente. Se ele foi absolvido, por que
deixar em sigilo todo o processo? E isso passa a mensagem para toda a tropa, exército, marinha, aeronáutica, que todos podem fazer também. Já que ele fez e não foi punido, então qualquer um pode fazer política, mesmo de farda, mesmo estando na ativa. É isso? Porque se eu publicizo que algo não pode ser feito e que tem uma punição, a cadeia hierárquica vai perceber que aquilo não pode ser feito e vai passar a entender que aquela conduta é proibida. A mesma coisa no sentido da absolvição. Agora se absolver sem poder absolver, aí talvez por isso justifique o sigilo, né? E a relutância em não mostrar essa situação. Mais uma caixinha preta dos militares, né? Mais uma sujeirinha para debaixo do tapete. Isso tem que acabar no Brasil, gente. Isso é uma vergonha. Mas aqui eu não posso analisar cada caso tentando entrar no mérito do julgamento que deveriam ter feito ou não deveriam ter feito, né? Então aqui eu acho que a sociedade vai ter acesso a essa informação, né, sobre qual foi a defesa do então general Pazuello e quais foram as razões que levaram ao exército não puni-lo. E cada um vai fazer o seu juízo de valor sobre isso. Resumindo, meu amigo, o exército está no mato sem cachorro. Por quê, Andréia? Inocentaram Pazuello sem poder inocentar. Porque é claro, está na lei ali, no regimento dos militares, não podem participar de nenhum ato político estando na ativa. E mesmo estando isso disciplinado na lei, ele participou. Então ele não poderia ser inocentado. E ele foi. E quando ele inocenta, ele passa para a tropa toda, que todo mundo pode fazer isso. Se o general pode, o soldado também pode, o cabo também pode, o sargento também pode. Mas como que inocentou se a lei fala que não pode? Então o exército está no mato sem cachorro e vai ter que apresentar agora à Controladoria Geral da União essa documentação, para a gente saber por que ele foi inocentado. Como que é isso? E quem que inocentou? Quem foi os três, que são três, que julgam no PAD? Quem foi os três escolhidos e quem foi os três que julgou e deu essa decisão de inocência de Pazuello? Nós queremos saber. Isso aí vai acabar parando, sabe onde? No Supremo Tribunal Federal. Pode ter certeza, é onde vai haver as responsabilizações por prevaricação, por inobservância da lei, uma série de situações ainda que nós vamos ver mais à frente. E o que você acha? O exército vai liberar, não vai liberar? Como é que é? O exército inocentou sem poder inocentar? Fala pra mim que eu quero saber. Curta, comenta, você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Excelente final de semana.